E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vídeo de Saúde. Hoje, falando sobre saúde da mulher. Isso mesmo, saúde da mulher. E trouxemos uma... Se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? A doutora Juliane Lotufo, especialista em ginecologia e obstetrícia e que faz reprodução humana, mesmo com seu colar cervical, né, fiel, por respeito a você, porque você ligou, você pediu, solicitou a presença dela e a gente trouxe aqui justamente nesse tempo que estamos falando da mulher, saúde da mulher. Ô doutora, a gente sabe que a mulher, ela é muito mais cuidadosa com a sua saúde que o homem, né? Então, a criança nasce, a menina está virando mocinha, a mãe já leva, né, alguns exames, enfim. O homem já não, ele já aprende na rua, etc, e seja o que Deus quiser, viu? Infelizmente. Né? E geralmente é a mãe que marca exame, ou a esposa que Isso. marca exame, etc. Nem no trabalho de marcar exame ele não faz, né? Agora, hoje a saúde da mulher. A menininha recém-nascida, recém-nasceu, doutora. Quais são os primeiros cuidados aí? Vamos pelas etapas da... Essa menininha recém-nascida, o ovário dela já começou a funcionar antes dela nascer. Quando Sério? ela está na barriga da mãe. Você vê como a mulher é tudo hormônio, né? Então, o nosso ovário começa já a funcionar quando a mãe está lá no 5º mês de gestação. Então, por isso que a mulher tem uma taxa de óvulos que é gasto e depois ela entra na menopausa. Então, quando ela está na barriga da mãe, ela tem 7 milhões de folículos, né? Aí a gestação vai indo, chega no 7º mês, esses 7 milhões vão para 5 milhões. Aí a menina nasce. Esses 5 milhões vão para 2 milhões. Vou parar aí, mas só vou completar. Quando ela menstrua, esses 2 milhões vai para 400 mil para o resto da vida. Mas a criança recém-nascida, tem uma coisa importante que eu quero tirar o medo das mães, porque elas ligam muito. Mesmo indo no pediatra, os ginecologistas terminam sendo o médico da família. A menina, às vezes, quando nasce, pode apresentar, recém-nascida mesmo, um sangramentinho pequeno. Isso é uma coisa normal, é hormonal. Se isso aumentar muito, é que não é normal. Então, não se assuste, porque isso é uma pergunta frequente no consultório. E a menina também pode apresentar um corrimentinho branco, que é normal do recém-nascido também. Então, isso são coisas normais. Agora, quais são os cuidados que a mãe tem que ter com essa menina recém-nascida? Cuidado principalmente em limpar a vulva, a vagina, porque a menina evacua na fralda e as fezes vêm, às vezes, encharca a fralda. Então, é comum, às vezes, uma recém-nascida ter infecção urinária. Bactérias também presentes. A higiene é fundamental. Então, tem que limpar direitinho, tem que ter cuidado com o umbiguinho da menina, que antigamente o pessoal ficava preocupado que ia cair, que não é. Hoje está tudo mais fácil, a gente limpa, a gente é ensinado como limpar com álcool. Por quê? Porque aquilo é uma fonte de infecção também. Então, e os principais cuidados com a criança recém-nascida para a saúde, primeiro, a amamentação. A amamentação é fundamental, que isso já vai dando imunoglobulina para a criança não pegar doenças logo. O sistema de defesa dela. Né? Já ir se formando, né? E a amamentação é super importante, a higiene, as idas ao pediatra para ver se ganhou peso, se não ganhou peso. Esse bebezinho vai crescendo, vai começando a andar, aí os cuidados aumentam, porque esse bebezinho começa a andar, ele cai, pode bater cabeça forte, pode de repente ter um traumatismo. E uma coisa super importante que as mães devem saber com criança de 2, 3 anos, que na época em que eu dava plantão, já peguei isso, era comum a gente pegar, não se deixa a criança brincar com nada pontiagudo, principalmente a filha mulher, porque existe caso em que as crianças introduzem aquele objeto na vagina, tampa de caneta. Então, se a filha é pequenininha, olho nela. E não deixa sozinha, tem que estar sempre com alguém, porque a criança é inocente, ela faz sem sentir. As tomadinhas, né, Isso, as tomadas têm que ser tampadinhas, porque elas podem tomar choque. Mas assim, fogão, porque ainda existe muita queimadura, tipo chaleira, lá água quente cai, queima. Tem queimaduras de 3º grau em crianças, né? Mas é assim, é uma sequência. Aí essa criança vai crescendo e daí ela menstrua. Não, antes disso, assim, tem
E de repente está crescendo lá, é menininha, cuti-cuti-cuti do papai, cuti-cuti-cuti da mamãe, da vovó, do vovô. E de repente assim está na hora de identificar, vamos colocar um brinquinho, né? Ah, sim, isso do recém-nascido. Recém-nascido, o que se preconiza hoje? Antigamente, se colocava o brinquinho na maternidade. Agora isso já é proibido, porque se sabe que antes de 1 mês, 2 meses, a imunidade da criança não está preparada para aquilo e ela pode pegar uma infecção. Então é bonitinho pôr o brinquinho, mas pode acontecer uma infecção. Qual é a melhor idade, doutora, o período? Para pôr o brinquinho depois dos 3 primeiros meses, Depois né? de 3. Que aí a criança está saindo mais de casa. No começo a gente leva mais assim ao pediatra, não expõe muito a criança, ainda mais, principalmente se tiver num período que o clima está frio, ainda mais com tanto vírus que a gente tem, o bebê está desprotegido. Exato. É saída de casa, doutora, assim, porque as pessoas querem ver a criança e pegar no colo, etc. Beijar. Beijar. Né? Qual é o ideal? O ideal é você não beijar no rosto uma criança, principalmente perto da boca. A pessoa fuma, a pessoa está lá se alimentando e se alimentou e está lá e vai, pega a criança e beija. Principalmente mão, né? A mão é um dos veículos maiores para a infecção. Né? Eu uma vez assisti uma aula de um infectologista sobre bactéria, então ele falou assim, vocês não têm ideia do que nossas mãos são capazes em termos de provocar doença. Porque daí você se contamina, coça o olho. Exato. Por exemplo, você está com uma conjuntivite, coçou o olho, daqui a pouco você coçou o outro olho, já passou para o outro olho, você aperta a mão de uma pessoa, aquela pessoa coça o olho, e assim vai. Então tem que ter muito cuidado, vai pegar no bebê, tem que higienizar as mãos. Isso começa desde o nascimento. O ideal, doutora, antes que sair de casa com o bebê, que as pessoas possam visitar na casa. Na casa. Né? O melhor, porque depois de quanto tempo? Na maternidade também você tem as visitas, mas tem limites. Tanto é que os hospitais hoje não deixam mais entrar um monte de gente. Porque a mãe está cansada e o bebê também não está preparado para aquilo e a amamentação precisa ser uma hora tranquila. Mas assim, para essa criança começar a sair de casa, mesmo depois de 3 meses, com frequência, antes fazer só o que for necessário. Sair se precisar tomar uma vacina, se for no médico, fora isso não é bom ter Mas mesmo estando em casa, evitar, por exemplo, pessoa que fuma, uma pessoa gripada, uma pessoa que bebe, né? Infelizmente a gente sabe que... Porque a criança é muito frágil, né? É frágil e principalmente pessoas que emocionalmente não estejam bem, entendeu? Porque pegar no colo, de repente está tomando uma medicação que a pessoa pode ter perda da força, de repente deixar o bebê cair. Então, tem que ter todos esses cuidados com o bebê. Cuidado no trocar fralda, etc., né? Porque pode deixar em cima da... Né? Sim. E a criança se vira. Você sabe que as crianças de 2 meses hoje já caem da cama. Pois é. Tem casos recentes de crianças caírem da cama. Se põe na cama, pensa que ele não vai se mexer. E se mexe porque vai atrás do som, da voz da mãe, etc. Né? E cai. Gente, saúde da mulher é o tema que nós estamos trazendo hoje para você com uma das grandes especialistas de ginecologia e ginecologista e obstetrícia, a doutora Juliane Lotufo. Então, por favor, vai encaminhando o seu e-mail, a sua ligação, o e-mail é vidasaude@rs21.com.br. Temos também o nosso telefone 19 3871 9620. Tem alguma dúvida? A sua filha está grávida, recém-nasceu a criancinha, é uma menina, motiva mais para você ligar para alguém, fazer a sua pergunta, porque nós estamos aqui hoje para ajudar você, né? A cuidar melhor dessa criatura fofa, né? Linda, e a gente quer que cresça com saúde. A menininha começou a crescer, doutora, começou já os primeiros passinhos, enfim. Tem alguns exames mais específicos nessa fase? Tem, olha, a hora que começa a crescer, uma das coisas que acontece, eu falei anteriormente da infecção urinária, torna a falar, porque senta muito no chão. Às vezes está na escolinha, vai em banheiro, vai mais vezes, às vezes não se enxuga, às vezes alguém não veio a tempo para limpar, então elas também têm infecção urinária. Então é comum na rotina os pediatras fazerem exame de fezes, porque elas pegam muita coisa do chão e levam à boca, um exame de fezes, um hemograma e um exame de urina, né? Essa é a rotina. O hemograma é para ver se não tem uma anemia e às vezes a criança não está se alimentando direito. Aquele exame do pezinho aquele continua, exame quando né? nasce, né, 48 horas depois que o bebê nasce, é feito o exame do pezinho.
aquilo lá evoluiu bastante, porque tem 3 tipos de exame de pezinho. Tem um que faz só 4 exames, tem um que faz 10 e tem outro que faz mais de 20 exames. E cada vez mais eles estão identificando mais doenças através do exame do pezinho. Por que do pezinho, doutor? Por que não pode ser o dedinho da mão? Porque é o local em que eles furam e sai a quantidade de sangue suficiente para o exame, entendeu? E é menos dolorido, a sensibilidade para a criança é menor. O dedo, a sensibilidade é maior. Entendi. Ô, doutora, então a criança já virou, está lá, está crescendo e de repente já está virando-se uma adolescente, já uma pré-adolescente. Quais são os primeiros cuidados? O corpinho já começa a dar um sinal que ele já está se modificando. Então, os primeiros cuidados é com relação à criança conhecer o corpo dela. Porque muitas meninas, porque o corpo fica esquisito. Ela nem é adolescente. Exato. Então, tem umas que ficam redondinhas, que ficam cheinhas, então elas se acham gordas, porque hoje em dia, com tanta coisa que sai, que a mulher tem que ser magra, isso e aquilo, às vezes a criança está num desenvolvimento normal e ela escuta tanto isso, que aquilo cria um problema para a criança, né? Então, as mães têm que ter um cuidado muito grande com a parte emocional, com a mudança do corpo. Explicar o que é normal. A criança deve ser levada, assim, os colégios hoje já têm aulas que falam de todos os órgãos, mas assim, a partir dos 10 anos, uma média 2 anos antes, né, que a maioria das crianças menstruam aos 12 anos, mas levar para a gente ter uma conversa e a gente explicar essas modificações do corpo. Porque outras querem saber por que a mama não cresceu, ou por que cresceu um lado. Porque às vezes o broto mamário, quando a criança ainda é uma pré-adolescente, às vezes de um lado é menor, do outro é maior, depois aquilo iguala. Explicar para elas que é normal a gente ter uma mama maior do que a outra, nunca é do mesmo tamanho. Existem umas coisas que não são normais, mas se você puser uma mulher na frente do espelho, todo mundo tem a mama um pouquinho maior do que a outra. Só que a menina, ela não sabe disso, ela acha que ela nasceu com um problema. E aí, fazer os exames, por exemplo, se achar que está desenvolvendo rápido demais, aí tem que levar no endócrino, o ginecologista normalmente indica, porque existe a puberdade precoce, né? De repente, uma menina com 9 anos já começa a desenvolver mama, os pelos já nascem. Uma coisa que a mãe deve saber, ela se preocupa muito, quando que vai menstruar? Quais são os sinais e quando vai menstruar? Normalmente, além do broto mamário, os pelos embaixo, na vulva, eles saem inteiro e depois saem na axila. Quando sai na axila, que é uma coisa que a gente chama de telarca, de 6 meses a 1 ano essa criança vai menstruar. Ali é o primeiro sinal. Ali é o primeiro sinal, né? E aí os exames de rotina, se está desenvolvendo demais, ultrassom pélvico para ver o tamanho de ovário, ver se nasceu, porque toda mulher tem 2 ovários e um útero, mas às vezes a pessoa não nasce desse jeito, entendeu? E tem os exames hormonais, né? Uma coisa que se faz muito quando a criança está desenvolvendo muito rápido é um raio-x de idade óssea, que é um raio-x do punho, né? Para a gente ver se as epífises ósseas ou estão consolidando, estão fechando, ou se estão abertas demais. E sempre que dá menor é bom, porque é sinal que a criança vai crescer um pouco mais, né? Ô, doutora, e nesse caso, quando a menina começa já um processo de menstruação, ou seja, a mãe tem que preparar a criança, a experiência da mãe, né, doutora? A mãe tem que preparar e falar que a menstruação é uma coisa normal, que quando a menina menstrua, isso é uma coisa boa, que isso já entra a vida reprodutiva, né? Da menina começa com a primeira menstruação. Elas fazem muita pergunta, né? Uma coisa que eu não acho bom, mas que acontece muito, a gente sabe que a gravidez precoce ainda existe muito, principalmente no nosso país, porque nem sempre a criança está preparada para aquilo, porque é uma adolescente, mas é uma criança. Entendi, claro. Entendeu? Claro. E as modificações do corpo, a mãe tem que explicar o que vai acontecer, que é a menstruação, e que no começo às vezes não vem todo mês. Às vezes fica E aquela adolescente, doutora, que é tímida, ou de repente a mãe também é acanhada, que não fala disso. Quem pode ajudar a criança? Nós, ginecologistas, o próprio pediatra, né? Se for um pediatra homem, às vezes elas ficam, essas mais tímidas, elas ficam inibidas, então mais fácil uma mulher falar sobre isso e falar sobre menstruação.
e falar assim tranquilamente, mostrar, mostrar desenhos, mostrar figuras, porque elas têm curiosidade com o corpo, mas às vezes elas têm vergonha de se olhar. Então a gente tem que tornar isso uma coisa natural. Então, e a criança, a adolescente não tem que ter vergonha de perguntar para a mãe, né? Não. Mesmo que, de repente, o padrão cultural mais acanhado, mais, digamos, conservador, retraído, tem que falar, doutora. Tem que falar, porque o conhecimento é a base. Porque por que às vezes as coisas erradas acontecem? Por falta de conhecimento. Exato, né? O medo, eu sempre falo que o medo não é de Deus. Exatamente. Inibe, né? Inibe. Gente, hoje é saúde da mulher, é o tema que nós estamos trazendo para você aqui hoje. Já falamos sobre essa etapa do nascimento, os primeiros meses de vida, quais são os cuidados, enfim. A criança está virando pré-adolescente. Eu vou chamar um intervalo. Então, a criança já virou uma jovenzinha. Quais são os cuidados, quais são as prevenções, quais são os exames, enfim. O que esse mundo também oferece de medo, né, como disse a doutora, assim, que a todos nós, em especial a mulher, a jovem, tem que ficar atenta aí e saber. Um rápido intervalo, a gente volta com o vídeo de saúde. Hoje, saúde da mulher é o tema. A gente volta só para você.